Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Todo mundo preparado já para mais uma aula de cálculo? Com certeza, né? Quando eu cheguei aqui, eu já vi o pessoal muito animado hoje para estudar cálculo, né? Calcular umas derivadas, porque realmente, sexta-feira a gente já vai ter o quê? Prova de novo, né? Então vamos focar aqui na nossa aula de hoje, que é importante também para a prova. Na última aula a gente começou a falar sobre derivadas parciais, e aí eu queria só iniciar a aula de hoje com uma questão da aula passada, que é sobre gradiente, até para a gente revisar o que a gente viu na segunda-feira. Então, eu nem vou colocar aqui no slide, já vou anotar no quadro. A função é 2x cosseno de x mais 2y. Então, bora fazer logo aqui. 2x cosseno de x mais 2y. A questão pedia para a gente calcular o gradiente dessa função. Então, nós vamos calcular o gradiente. O que é o gradiente? Gradiente é aquele vetor formado pelas derivadas parciais de uma função. Nesse caso aqui, a nossa função, bora dar um nome para ela, né? Bora chamar de f. Bora dizer aqui que é f de xy. A nossa função f, ela depende de duas variáveis, x e y. Então, nesse caso, eu tenho quantas derivadas parciais? Duas também. Então, o meu gradiente ele vai ser um vetor de duas coordenadas. Então, agora, o que eu preciso fazer é calcular as derivadas parciais e depois montar o meu vetor. Só isso. Então, vamos lá. Primeira derivada. Vou derivar aqui a minha função em relação a x. Bom, gente, quando eu for derivar em relação a x, o y para mim é uma constante. Só que o x ele aparece aqui e ele aparece aqui. Então, o que eu posso aplicar aqui? A regra do produto. Eu posso olhar isso aqui como se fosse uma única função e isso aqui como se fosse uma outra função. E eu vou aplicar a regra do produto. Aí, como é que ficaria? A derivada desse, eu vou colocar aqui a derivada em relação a x da função 2x vezes a segunda função sem derivar mais a primeira função sem derivar vezes a derivada da segunda função. Cosseno de x mais 2y. Vamos lá. Então, aqui eu tenho que calcular essa derivada e essa derivada. Vai ficar igual. Bom, gente, essa derivada aqui vai ficar 2, né? Porque eu estou derivando 2x em relação a x. Eu vou ter, então, só 2. E agora eu vou repetir aqui o cosseno. Agora, a derivada aqui do cosseno é menos seno. Então, aqui já vai ficar negativo. Então, eu vou colocar menos 2x seno de x mais 2y. Tá faltando alguma coisa aqui? A priori, sim. Porque da feita que eu derivar a minha função aqui, é cosseno de alguma coisa. Eu teria que aplicar a regra da cadeia. Então, ficaria derivada do cosseno, que eu já coloquei aqui, que é menos seno. Só que eu teria que multiplicar ainda, ó, vezes a derivada do que estava aqui dentro, que era x mais 2y. Só que quanto vale essa derivada aqui, gente? Vale 1, porque aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 0. Então, ó, ela aqui todinha vai valer só 1. Então, na verdade, a minha resposta já estava aqui, mas por conta desse detalhe aqui. Tá bom? Então, cuidado. Vou até deixar assim por enquanto, mas a resposta vem até aqui, porque isso aqui vale 1. E agora, a gente vai calcular a derivada em relação a y. Vou calcular para cá e aqui eu vou colocar o gradiente. Então, vamos lá. Na hora que eu for calcular a derivada de f em relação a y, o que acontece? O y, ele só aparece bem aqui e não aparece mais. Então, esse 2x para mim é uma constante. Então, é como se eu tivesse uma constante vezes a função cosseno. E na hora que você for derivar, eu vou conservar a constante, que vai ficar 2x, e vou derivar só a função cosseno, que é menos seno. Então, já vou colocar, deixa eu tirar aqui para colocar um negativo na frente, vai ficar menos 2x seno de x mais 2y. Agora, não te esquece, derivei a função cosseno, agora eu vou multiplicar pela derivada do que estava aqui dentro, que é x mais 2y. Bom, na hora que você for calcular
esta derivada vai dar quanto? Vai dar 2. Muito bem. Aqui vai zerar e aqui vai ficar só o 2. Então, no final, eu vou ter... Eu já tinha um 2 aqui, com mais esse 2 aqui, multiplicando, vai ficar menos 4. Menos 4x, né? Seno de x mais 2y. Pronto. Calculei a derivada em relação a x. Calculei a derivada em relação a y. Agora eu só vou montar o gradiente. O gradiente vai ser um vetor, onde a primeira coordenada vai ser esse daqui e a segunda vai ser esse daqui. Assim, vai dar algo um pouco extenso, mas não tem problema. Essa é a definição mesmo. Então, ó, o gradiente da minha função f vai ser um vetor, por isso que eu estou usando essa nomenclatura aqui, né, essa simbologia, e aí vai ficar na primeira coordenada 2 cosseno de x mais 2y menos 2x seno de x mais 2y. Tudo isso, só na primeira coordenada. E na segunda coordenada, derivada em relação a y, que é menos 4x seno de x mais 2y. Acabou. Bom, pelo menos aqui deu para a gente revisar o que é o vetor gradiente, o que é uma derivada parcial, como calcular, e também como eu aplico a regra da cadeia, lá do cálculo 1, na minha derivada parcial. Aqui, gente, alguma pergunta? Tudo certo? Tá, então bora para a aula de hoje. A aula de hoje, assim, a gente não vai acrescentar muito assunto novo, tá bom? Vai ser pouco, mas é assunto importante. Hoje, o principal, eu acho que está nos exercícios que a gente vai resolver aqui em sala. Então, mas antes eu queria fazer um comentário, né, sobre o assunto de hoje já. Bom, vocês perceberam que se você tem uma função, e aqui, ó, vou começar com uma função que só depende de duas variáveis. Nesse caso aqui, se eu te pedisse, olha, calcula para mim as derivadas parciais, você ia ter duas derivadas para calcular. Derivada em relação a x e em relação a y. Então, desta função aqui, você teria duas derivadas. Eu poderia calcular a derivada em relação a x, mas também poderia calcular a derivada em relação a y. Só que você já percebeu que toda vez que você calcula a derivada de uma função, a derivada parcial, esse resultado, ele é o quê? O que é o resultado dele? É uma nova função. Que nem no cálculo 1. No cálculo 1 você derivava uma função e aí você obtinha uma outra função. É a função derivada. Aqui é a mesma coisa. Para cada derivada parcial que eu calculo, eu tenho uma outra função, uma nova função, que também depende de x e y. Ora, então o que me impede de pegar essa derivada parcial, que é uma função, e tentar calcular a derivada da derivada? Isso é possível? Sim. Que nem no cálculo 1 também. No cálculo 1 você tinha uma função, você poderia derivar a função, depois derivar novamente, e novamente, e novamente, desde que a derivada existisse, né? Como é que eu sei que ela existe? Por aquele limite. Mas dependendo do tipo de função, você já sabe que ela existiria e poderia ficar calculando usando as regras de derivação. Aqui é a mesma ideia. Então, ó, eu poderia pegar esta função aqui e calcular de novo a derivada em relação a x. Então, eu estou calculando pela segunda vez seguida a derivada em relação a x. Então, nesse caso, eu vou obter uma derivada de segunda ordem. Então, uma derivada de segunda ordem é uma derivada onde eu peguei a função e derivei duas vezes. Antes, nós só tínhamos derivadas de primeira ordem, que você só derivou uma vez a sua função. Então, vamos lá. Se eu derivar novamente isso aqui em relação a x, eu vou precisar de uma simbologia para isso. Como é que eu vou simbolizar que eu estou derivando pela segunda vez em relação a x? Aí eu vou escrever assim, que nem parecido com o cálculo 1 também, na noção de Leibniz. Você tem aqui, ó, você coloca o 2, e aqui embaixo eu também coloco o 2, ok? Então, estou derivando a minha função em relação a x duas vezes. Claro que o resultado disso também vai ser uma nova função que depende de x, y. Gente, agora cuidado, já te digo uma observação aqui importante. Isso daqui não é a mesma coisa
que isso daqui, ó. Olha só. Deixa eu só colocar essa observação aqui, tá? Observação. Isso daqui, ó, derivada segunda, é diferente disso daqui, tá? Vocês concordam comigo? Não é a mesma coisa. O que é isso daqui? É você pegar uma função e derivar duas vezes em relação a x. E o que é isso aqui? Eu derivo quantas vezes a função nesse caso aqui? Só uma vez. Só que aí eu pego esse resultado e elevo ao quadrado. Tá? Então são coisas totalmente diferentes. Só um exemplo aqui. Bora pegar uma função x ao cubo. X ao cubo y. Pronto. Vamos derivar essa função duas vezes em relação a x. Tá? Então, ó, vamos chamar essa função aqui de f. Se eu derivar duas vezes em relação a x, ó, primeiro eu vou derivar uma vez, né? Se eu derivar uma vez em relação a x, eu vou obter 3x² vezes y. Se eu derivar de novo em relação a x, essa mesma função, eu vou conservar o 3 e o y, vou derivar só x², que é 2x. Então, no final vai ficar 6xy. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Derivei duas vezes a minha função em relação a x. Isso daqui, ó, se eu fosse querer calcular isso daqui, era pegar essa primeira derivada e elevar ao quadrado. Tá? Então, nesse caso, ó, se eu fizesse isso, ficaria, vamos lá, se eu pegar essa função aqui e elevar ao quadrado, eu ia levar todo mundo aqui ao quadrado. Ia ficar 9x² y ao quadrado. Todo mundo entendeu? Tá? Só para ninguém se confundir, essa observação aqui ela é importante. Então pronto. Então agora você já sabe que você pode ficar calculando as derivadas parciais de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem e assim por diante. Bom, uma pergunta importante, né? Ainda nesse contexto aqui, é o seguinte, professor, mas aqui a gente derivou duas vezes em relação a x. Eu poderia derivar agora em relação a y, por mais que eu já tenha iniciado em x, tipo, eu derivei de primeira ordem em x. Na segunda ordem, eu posso derivar em relação a y? Pode também, porque a tua nova função aqui, ela depende de x e de y também. Então, sim, você pode derivar agora isso aqui em relação a y. Mas como é que eu vou representar isso daí? Ou seja, como é que, para não ter confusão, como é que eu vou representar que eu derivei primeiro em relação a x e depois em relação a y? Como é que eu represento isso? A gente vai escrever assim. Nós vamos escrever aqui, ó, vou colocar del2, ou seja, isso aqui é para dizer que isso aqui é uma derivada de segunda ordem, e aqui embaixo eu vou dizer em que ordem eu derivei. Tá? Então, no caso aqui embaixo, ó, gente, a gente vai aqui, ó, de trás para frente, ou seja, a gente vem daqui da direita para a esquerda na ordem, tá? Então, se eu derivei primeiro em relação a x, então ele aparece bem aqui, e depois em relação a y. Tudo bem? Então, só não esquece, é daqui da direita para a esquerda. Tá? Então, aqui eu derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Uma outra forma de escrever isso daqui, você poderia escrever assim, ó. Isso aqui, ó, estou derivando em relação a y uma função que eu já estava derivando, que eu já tinha derivado em relação a x. Ó, pelo menos quando eu escrevo assim, fica mais fácil de lembrar como é que fica a posição aqui embaixo. Tá? Mas isso aqui é só para você lembrar. Então, isso aqui também é uma derivada de segunda ordem. Agora, eu poderia pegar, volta para cá agora, ó. Ao mesmo tempo que eu derivei a minha derivada em relação a x, eu poderia ter derivado a minha derivada em relação a y. E eu ia obter outras duas derivadas. Poderia pegar esta função aqui agora e derivar em relação a x e depois derivar em relação a y. Então aqui, ó, só colocando a nossa simbologia aqui, eu escreveria assim, ó, para dizer agora que é uma derivada de segunda ordem, mas eu derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x. Ou poderia derivar duas vezes em relação a y. Tá aqui. Então, no final, gente, nesse caso aqui, eu obtive quantas derivadas de segunda ordem? 4. Tá? Foram 4 derivadas de segunda ordem. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4.
Porque para cada derivada de primeira ordem, eu consegui derivar duas vezes. Aí agora eu obtive 4. Então, para uma função de duas variáveis, eu vou ter duas derivadas de primeira ordem e 4 derivadas de segunda ordem. Poderia ficar calculando de novo as derivadas de terceira ordem, por exemplo? Poderia. Nesse caso, de uma função de duas variáveis, eu teria quantas derivadas de terceira ordem? Quantas você acha? Teria 8 derivadas de terceira ordem. Por quê? Porque para cada uma dessas aqui que eu obtive, eu ia ter mais duas. Poderia derivar isso daqui em relação a x ou em relação a y. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Eu ia obter 8 derivadas de terceira ordem. E assim sucessivamente. E aí você pode se divertir até o infinito aí, calculando as derivadas. Uma outra observação que eu queria falar aqui para vocês é que eu obtive aqui 4 derivadas diferentes. Essas duas do meio aqui, onde eu alternei, primeiro derivei em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa, elas ganham um nome especial. Nós vamos chamá-las de derivadas mistas, pelo próprio nome. Né? Pelo próprio nome você já diz. Por quê? Porque está ali misturado a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. Então está aqui, ó. Então vou escrever para essas duas aqui, só essas duas, tá? Nós vamos chamar de derivadas mistas. Então, ó, você já sabe, na sua prova, se eu pedir calcule as derivadas de primeira ordem e por uma função de duas variáveis, você vai calcular quantas derivadas? 2. Se eu te pedir calcule as derivadas de segunda ordem, você vai calcular 4. Na verdade, você vai calcular 6, né? Porque para você chegar na segunda ordem, você vai ter que calcular de primeira ordem. Mas tá. Agora, se eu te pedir só as derivadas mistas, aí, da feita que você calcula essas duas, você só vai calcular essas outras duas aqui, ó. Tá? Isso aqui são as derivadas mistas. Até aqui, gente, algum problema? Bem tranquilo, né? Bem fácil. Por isso que eu disse, hoje, isso aqui eu só estou ensinando para vocês, principalmente essa parte dos símbolos, para vocês entenderem melhor. Né? Como é que a gente simboliza as derivadas de segunda ordem. Mas a ideia por trás você já sabe todinho. Ah, outro detalhe importante, perceba que nessa nossa notação, ela é um pouco carregada, no sentido que ela é grande. Eu também posso escrever essas derivadas aqui com uma outra notação, mais simples, mais, digamos, enxuta. Então, por exemplo, as derivadas de primeira ordem, eu poderia escrever simplesmente assim, gente, ó. Ao invés de eu escrever tudo isso daqui, eu poderia escrever só isso aqui, ó. F e o x embaixo. Isso aqui também é uma notação de derivada. Eu derivei f em relação a x. Aqui é a mesma coisa, eu poderia escrever f e só colocar o y embaixo. Na de segunda ordem, a mesma ideia. Aqui, ó, é a mesma coisa que eu falar, que eu escrever f e colocar 2x aqui embaixo. Quer dizer que eu derivei duas vezes em relação a x. Aqui, derivei duas vezes em relação a y. Aqui, eu derivei primeiro em relação a y, depois em relação a x. Então, eu escrevo assim, ó. Perceba que mudou aqui. E aqui também, derivei primeiro em relação a x, depois em relação a y. Aí você percebe, né, que escrevendo assim, fica uma coisa assim bem mais enxuta, até mais rápido eu escrever. Então, na aula de hoje, principalmente, eu vou usar mais essa notação do que essa daqui. Aí, pelo menos você já sabe do que eu estou falando. Tá? É só uma forma de escrever, mas a ideia é a mesma. Bom, então, vamos lá. Vamos para o nosso slide. Chegamos, então, na nossa aula 12. E aqui nós estamos falando primeiro sobre derivadas de ordem superior. Né? Derivada de segunda ordem, terceira, quarta e assim por diante. Hoje também a gente vai falar sobre regra da cadeia. Só que isso vai ficar lá da metade para o final. Agora eu quero resolver muito exercício aqui com vocês. Então vamos lá. Primeiro, derivadas de segunda ordem é aquilo que eu já falei, não vou falar novamente, mas você já sabe, se você tem uma função, você deriva ela uma vez, isso é uma nova função, você pode derivar novamente. Nesse caso, você vai ter as derivadas parciais de segunda ordem. Então está aqui, ó, derivadas parciais de segunda ordem, quando eu derivo duas vezes em relação a x, duas vezes em relação a y, ou quando eu misturo, que aí eu vou ter as minhas derivadas mistas. Então tá, bora resolver aqui alguns, não vou resolver todos também, alguns a gente vai deixar para casa, até para não ficar muito repetitivo, e até vocês treinarem em casa também.
Vou resolver o primeiro e aí vou resolver o terceiro. Ó, o segundo já pode até anotar. Isso aqui você vai resolver na sua casa. É um bom exercício também. Então, eu vou fazer o primeiro e o terceiro. Deixa eu anotar aqui o primeiro. F de xy igual a x ao cubo vezes y ao quadrado. Aí eu já vou anotar aqui também a terceira questão. Terceira questão. Eu tenho uma função h que depende de x, y e z. Ela é igual a seno de xy mais 2 vezes z. Aí ele quer que a gente calcule a derivada de terceira ordem. Eu vou voltar para os slides depois, porque eu quero discutir com vocês em que ordem ele quer que eu calcule, tá bom? Vamos lá, vamos resolver a primeira questão. Na primeira questão, ele só pede calcule as derivadas de segunda ordem. Só isso. Mas para eu chegar nas derivadas de segunda ordem, eu tenho que chegar primeiro nas derivadas de primeira ordem. Então, para esta função aqui, vamos lá. Vou calcular a derivada em relação a x. Ora, isso aqui para mim é constante, eu vou conservar, vou derivar só x ao cubo. Então, vai ficar 3x ao quadrado vezes y ao quadrado. Acabou. Vou derivar agora, em relação a y, essa mesma função aqui inicial. Então, x ao cubo vou conservar, y ao quadrado, a derivada é 2y. Então, vai ficar 2x ao cubo vezes y. Pronto, essas aqui são as derivadas de primeira ordem. Agora, cada uma dessas aqui, eu vou derivar em relação a x e depois em relação a y. Então, aqui, eu vou derivar em relação a x novamente. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, 2x agora. Estou derivando isso aqui de novo em relação a x. Então, aqui vai ficar... Bom, a derivada de x quadrado é 2x, né? Vamos fazer com calma. Vai ficar 3y ao quadrado, que são as nossas constantes, vezes 2x, que é a derivada de x quadrado. E multiplicando todo mundo, vai ficar 6xy ao quadrado. Agora, eu vou derivar em relação a y, essa daqui. Então, ó, eu já tinha derivado em relação a x, mas agora eu vou derivar em relação a y. Então, aqui, ó, o 3x quadrado é uma constante para mim. Então, eu coloco 3x quadrado e vou derivar y ao quadrado, que é 2y. Então, vai ficar 6x quadrado vezes y. Agora, para cá. Vou derivar primeiro em relação a x, sendo que eu já tinha derivado em relação a y. Então, vai ficar, agora em relação a x, o 2y eu vou conservar. A derivada de x ao cubo é 3x quadrado. Multiplicando, vai ficar 6x ao quadrado vezes y. E, por fim, vou pegar essa derivada aqui e derivar de novo em relação a y. Então, ó, aqui o 2x ao cubo vou conservar, só que a derivada do y é 1. Então, terminou aqui. Então, note que eu obtive 4 derivadas, 4 funções aqui que são as derivadas de segunda ordem. As do meio aqui são as derivadas mistas e as outras não. Aqui derivada só em relação a x, só em relação a y. As derivadas mistas, eu já quero que você perceba isso, nesse caso elas deram iguais. Aí já é uma pergunta que a gente vai se fazer hoje, mas que a gente vai responder hoje também. Será que as derivadas mistas sempre vão ser iguais? A gente vai responder, mas não ainda. Bora para cá. Terceira questão. Eu tenho esta função e ele quer que eu calcule uma derivada de terceira ordem. Só que não é qualquer ordem, né? Terceira ordem, mas ele quer que eu derive primeiro em quê? Primeiro em relação a x, ou em relação a y, ou em relação a z. Bora voltar lá para o slide, vocês vão me dizer. Vamos voltar para o slide, vocês que vão me dizer aí como vai ser a ordem das derivadas. Só para a gente voltar para o comando. Aí, gente, vamos lá. Eu vou derivar primeiro em relação a quem?
a x. Primeiro em relação a x, depois z e depois y. Pronto. Então, volta para cá. Vamos derivar primeiro em relação a x. Bom, eu tenho aqui uma função seno de alguma coisa. Vou aplicar a regra da cadeia, lá do cálculo 1. Então, a derivada dele vai ficar cosseno, cosseno de xy mais 2e, vezes a derivada, até escrever aqui, vezes a derivada em relação a x do que estava aí dentro, que era xy mais 2e. Gente, quanto é que vai dar essa derivada aqui? Vai dar y, porque aqui vai zerar, que é como se fosse uma constante. Aqui a derivada de x é 1, vai sobrar só y. Então, tudo isso daqui vai dar só y. E aí, então, a minha derivada em relação a x vai ser y vezes cosseno de xy mais 2e. Pronto, agora eu vou derivar essa derivada em relação a z, que é a ordem que ele me pediu lá. Então, na hora que eu for derivar em relação a z, o z só aparece aqui. Então, isso aqui para mim é constante. Vou deixar ele aí, então. Vai ficar y vezes, derivada do cosseno é menos seno, tá? Então, já vou colocar aqui, menos seno de xy mais 2e, vezes a derivada de quem está aqui dentro. Qual é a derivada disso daqui em relação a z, gente? É 2, né? Porque aqui vai zerar, aqui vai ficar 2. Então, eu vou colocar o 2 aqui na frente, Pronto. Tá aí. Essa é uma derivada, essa é uma derivada de segunda ordem e é uma derivada mista. Agora, para terminar, ele pede para eu derivar esta função aqui, por último, em relação a y. E aí, nesse caso, você já percebe que o y ele aparece duas vezes, tanto aqui quanto aqui. Então, que nem eu fiz ainda agora, eu posso aplicar a regra do produto. Aí eu vou derivar primeiro esse, depois multiplicar com esse daqui, e aí depois eu vou pegar esse daqui e multiplicar com a derivada desse. Então vamos lá, última parte dessa questão. Vamos derivar em relação a y. Vou derivar isso daqui primeiro. Qual é a derivada disso daqui, gente, em relação a y? É menos 2. Então, menos 2 vezes o seno. Vou colocar aqui, menos 2 vezes o seno de xy mais 2e. Aí, mais esse daqui, que já é negativo, né? Então, vou deixar negativo. Menos 2y. Vezes a derivada do seno, que é cosseno. Então, vai ficar cosseno de xy mais 2e. Tá faltando alguma coisa aqui? Só falta a derivada do que está aqui dentro em relação a y, que é igual a quanto? X. Muito bem. Então, aqui ainda tem um x, bem aqui no final. Não posso esquecer dele. E pronto. Finalizo minha questão. Então, gente, você percebe que esse assunto ele é fácil, mas requer a sua atenção para você não errar nenhum detalhe. Porque já pensou? Eu errei a primeira derivada aqui. Aí, errou aqui, você vai errar a segunda e vai errar a terceira. Né? Dificilmente você vai recuperar. Então, por isso que eu digo, tome muito cuidado, vá fazendo com calma. Vamos para a próxima questão. Olha, essa próxima, ela é boa. Ela é bem interessante. Quarta questão. Olha só, considere esta função. Olha o que ele pede, calcule as derivadas mistas da função no ponto 0, 0. Vamos calcular. Gente, essa questão, eu já adianto que ela não é trivial. É uma daquelas questões que você precisava ter feito uns 300 exercícios para você, quando caísse uma parecida, você saberia fazer. Ela não é trivial. Vamos lá, quarta questão. Mas ela é importante porque você vai perceber como a gente vai calcular a derivada aqui. Tenho f de xy igual
xy vezes x² menos y² dividido por x² mais y². Isso se xy for diferente do 0, 0. E vai ser 0 se xy for igual a 0, 0. Aí o que ele quer? Que eu calcule as derivadas mistas no ponto 0, 0. Claro que ele foi, assim, esperto, né? Porque ele quer a derivada mista, mas não é em qualquer ponto. Ele quer justamente no ponto 0, 0. Porque ele sabe que no ponto 0, 0, a tua função ela muda. Tem uma condição aí para a tua função. Porque, se não tivesse isso daqui, e ele só te pedisse assim, ó, esquece o 0. Imagina, f de xy é igual a isso daqui. Acabou, esquece todo o resto aqui. E ele te pedisse, calcule as derivadas mistas, o que você vai ter que fazer? Calcular as derivadas parciais usando as regras de derivação. Aqui tu ia ter um quociente, tu ia ter que aplicar a regra do quociente. Ia te dar trabalho? Ia. Deixa trabalho. Mas você ia conseguir fazer. Só que agora não. Ele pegou essa função aqui, transformou numa função condicionada, deu um valor para a origem, que aparentemente se eu tivesse só essa função aqui eu não teria, e deu um valor para a origem e pediu, calcule a derivada aqui nesse ponto. Toda vez que você vê uma função condicionada e ele pede para você calcular a derivada naquele ponto onde ela mudou, você já sabe o que você vai ter que fazer? Lá no cálculo 1 tinha isso também. No cálculo 1 tinha isso. Você tinha uma função condicionada. A função ela era assim, se x é menor ou igual que 1, e ela é de outro jeito se x é maior que 1. Aí ele pedia para você lá, né, o professor Emerson pedia para você, olha, calcule a derivada no ponto 1. O que você fazia lá? Você usava a regra de derivação nessa hora? Não tinha como. O que você fazia? Usava a definição. Tinha que calcular a definição. Tá? Então, aqui eu vou ter que calcular pela definição de derivada. Mas isso não é o que complica a minha questão. Não é. Porque calcular a minha derivada de primeira ordem por definição é até rápido. Se eu fosse fazer assim, olha só, por exemplo, se eu fosse querer calcular a minha derivada aqui, ó, em relação a x, por exemplo, no ponto 0, 0. Então, vou ter que usar a definição. Como é que ficaria? Ficaria limite de f, olha só, é o ponto 0, 0, né? Então ficaria 0. Se eu estou derivando em relação a x, então ficaria 0 mais h, e o y ficaria 0. Menos f de 0, 0, dividido por h, quando h tende a 0. Isso aqui é a definição de derivada parcial, que a gente viu na última aula. Então, eu teria que calcular esse limite. Quem é esse daqui? F de 0, 0 é 0, que é o que me diz aí a minha função. E quem é? Ó, esse daqui seria limite de f de h 0 sobre h, quando h tende a 0. Quem é f de h0, gente? Olha, eu vou fazer separado ele aqui, porque a gente vai usar muito ele aqui hoje, tá? Então, deixa eu pegar outra cor. Vamos lá, quem é o f de h0? Eu estou supondo que o h não é 0, tá? O h ele tende a 0, mas ele não é 0. Se o h não é 0, então essa função vai assumir essa forma aqui, ó, a de cima. Então, como é que vai ficar? Vai ficar no lugar do x o h, no lugar do y 0. Vai ficar h vezes 0. E aqui, h ao quadrado menos 0 ao quadrado dividido por h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Ficaria assim. Só que aqui em cima vai dar quanto, gente? Vai zerar. Aí aqui embaixo vai ficar h ao quadrado. Então vai ficar 0 sobre alguma coisa, né? Que vai ser 0. Ou seja, isso daqui dá 0. Isso daqui vai ficar limite de 0 sobre h, quando h tende a 0, que isso aqui vai me dar 0. Pronto.
Só que isso que eu calculei foi a derivada de primeira ordem, no ponto 00. Ele não quer a de primeira ordem, ele quer a derivada mista. Aqui eu ia ter um trabalho longo, porque eu teria que calcular as derivadas parciais para essa função aqui e depois montar uma nova função condicionada, só com a primeira derivada. E a partir daí eu teria que aplicar de novo a definição de derivada. Mas assim, eu não vou fazer dessa forma, porque isso vai me dar muito trabalho. Eu vou fazer de um jeito bem mais elegante, tá? Um jeito mais fino, mais bonito, tá bom? Mas por que eu fiz questão de fazer essa conta aqui? Porque por mais que eu vou apagar essa conta, porque eu não vou usar ela agora na minha resolução, mas essa continha aqui ela é muito importante, a gente vai usar ela outras vezes aqui em cálculo 2. Por isso que é importante você saber calcular uma derivada pela definição, uma derivada parcial. Tá bom, gente? Então eu vou apagar, eu vou fazer de outro jeito aqui, ó. Vou apagar aqui, vou apagar até aqui, ó, que aqui eu vou mudar. Ao invés de eu calcular a derivada parcial em relação a x no ponto 00, olha o que eu vou fazer. Eu vou calcular em um ponto 0y. Até colocar de amarelo aqui, que é isso que eu estou mudando. Eu estou calculando a minha derivada parcial em relação a x em um ponto 0y. O que vai mudar aqui na minha definição? Vai mudar bem aqui, ó. No lugar desse 0, vai aparecer um y. No lugar desse 0, vai aparecer um y. É isso que vai mudar. Bom, isso daqui vai continuar sendo 0, pelo mesmo motivo daqui, ó. Enquanto um deles for 0, isso aqui vai zerar. Então, isso aqui é 0 ainda. E agora aqui vai ficar f de hy. Vamos ver quem é o f de hy. Isso aí vai ser limite. Bom, se é f de hy, no lugar do x eu vou colocar h, no lugar do y eu vou colocar y. Então vai ficar hy vezes h ao quadrado menos y ao quadrado dividido por h ao quadrado mais y ao quadrado. Só que tudo isso daqui dividido por h. Quando você pega uma fração e divide por uma única constante, um único valor, onde é que esse valor vai aparecer? Ele vai aparecer bem aqui, ó, multiplicando com o denominador. Tá? É só fazer a primeira fração vezes o inverso da segunda. Então, esse h ele vai aparecer bem aqui, junto com aquele denominador. E agora eu faço aqui, ó, com h tendendo a 0. Bora analisar quanto é que vai dar essa fração aqui. Eu posso já eliminar o h com h. Quando eu faço isso, gente, eu já tirei a minha indeterminação. Não tem mais 0 sobre 0. Agora eu já posso passar o limite aqui, ó. H tendendo a 0. Então aqui o h vai tender a 0 e aqui o h vai tender a 0. Quem vai sobrar aqui? Vai sobrar y vezes menos y ao quadrado e aqui embaixo só vai sobrar y ao quadrado. Então no final eu vou ter menos y ao cubo dividido por y ao quadrado e é claro que isso aqui vai dar menos y. Tá? Então, calculei a minha derivada parcial de f em relação a x no ponto 0y. Meu resultado foi menos y. Agora, vai ficar mais fácil ainda para eu calcular a minha derivada parcial em relação a y disso daqui. Porque vai ficar menos 1. Né? Já que eu só vou aplicar minha raiz de derivação aqui. Então, ó, quando eu for aplicar agora a minha derivada em relação a y nesse resultado para uma função 0y, eu só vou derivar isso daqui. E aí vai dar menos 1. Isso vale para qualquer 0y. Em particular, vai valer também, obviamente, no ponto 00. Então, ó, calculei minha primeira derivada parcial e deu menos 1. Ou melhor, minha primeira derivada mista deu menos 1. Só que ainda tem uma outra derivada mista para calcular, porque são duas derivadas mistas. Eu só calculei uma até agora. Então vamos para a segunda. Vou usar aqui o outro quadro. Vou usar esse aqui do meio mesmo. Vou aplicar o mesmo raciocínio, gente. Eu vou calcular agora, ó, vou começar calculando a derivada
em relação a y, porque antes eu comecei para a derivada em relação a x. Só que no ponto x0, então vai ficar limite, quando h tende a 0, de f de x, e aqui, 0 mais h. Então, f de xh menos f de x0 dividido por h. Isso daqui vai dar 0, a gente já viu por quê. Agora eu vou dizer quem é essa função aqui. Então vai ficar limite, aí eu volto para cá. Ó. Onde tem x eu vou deixar x, só que onde tiver y eu vou deixar h. Então vai ficar x vezes h, e aqui x² menos h ao quadrado, dividido por x² mais h ao quadrado. Bom, não te esquece que tinha esse h aqui, né? Então ele vai aparecer aqui embaixo. E o h está tendendo a 0. Simplifico aqui, ó, o h. Faço o h tender a 0, que nem eu fiz ainda agora. E o que vai sobrar aqui em cima? X vezes x², que é x ao cubo, dividido por x². Isso aqui vai dar só x. Isso eu derivando em relação a y. Quando eu for derivar isso aqui em relação a x, vai dar 1. Então, quando eu derivar aqui, ó, esse resultado em relação a x, para um ponto x0, isso aí vai dar 1, porque a derivada de x em relação a x é 1. Isso vale para qualquer ponto x0 e também vai valer para o ponto 0,0. Tá, gente? Então tá aqui, ó. Calculei as duas derivadas mistas. Agora, o que deu algum resultado interessante aqui para a gente analisar? O que vocês acham? Deu algum resultado interessante? Deu, né? Qual foi o resultado interessante? É que as derivadas mistas não foram iguais. Tá, olha, aqui ela deu -1 e aqui deu 1. Então, acabamos de responder aquela pergunta que eu fiz anteriormente. As derivadas mistas sempre vão ser iguais? A resposta é não, nem sempre. Eu acabei de te dar um exemplo onde elas não são iguais. Porém, existem casos em que sim, as derivadas mistas são iguais. Porque assim, seria interessante eu descobrir quais são esses casos. Porque pensa no tanto que tu vai economizar de tempo se tu souber que uma função tem derivadas mistas iguais. Pensa numa função de 3 variáveis, 4 variáveis, enfim, pensa que tu está calculando a derivada de terceira ordem, quarta ordem. Então, às vezes, seria interessante a gente já saber se uma derivada mista ela é igual. Depende da situação. Então, existe um resultado para derivadas mistas. Vou mostrar para vocês aqui. Então, esse resultado aí, teorema de Schwartz, isso aí é um alemão, matemático alemão, e vai dizer o seguinte: olha só, se a tua função tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então, nesse caso, as derivadas mistas elas são iguais. Tá? Então, é nesse caso aí, ó. Se as derivadas parciais de segunda ordem forem funções contínuas, então sim, as suas derivadas mistas elas serão iguais. Então, só você verificar. Se tu já viu que a tua função ela tem derivadas contínuas de segunda ordem, então já pode dizer que as derivadas mistas são iguais. É o caso dos polinômios, né? Todo polinômio lá ele vai ser derivável até infinitas vezes, né? Então você já pode usar o teorema de Schwartz para ele. E outros casos também que a gente já está acostumado. Vamos lá, quinto exercício. Esse daí é muito legal mesmo. Aqui vai falar sobre a equação de Laplace. Bom, deixa eu só anotar aqui. Quinta questão. Eu tenho aqui a minha equação de Laplace, que é essa daqui.
igual a zero. Ele me dá, olha só, ele me dá a equação de Laplace, que é essa que vocês estão vendo aí no slide. E ele diz o seguinte, ó, mostre que essa função u é uma solução da equação. Então é isso que eu quero discutir com vocês aqui agora. Deixa eu colocar aqui u é a função e elevado a x vezes seno de y. Tá, gente. Assim, primeiro eu quero discutir com vocês, eu quero fazer uma retrospectiva da sua vida na matemática, em especial na sua relação com equações. Então, assim, equações, elas fazem parte da vida de uma criança muito cedo, equações matemáticas. Mas é ali, acho que talvez no 7º ano, 8º ano, que você começa a resolver equações. E você começa, obviamente, com equações do primeiro grau. O que é isso? Por exemplo, você tinha lá uma equação assim, x menos 1 igual a 5. Isso aqui é uma equação. Em uma equação, obviamente, para ela ser válida, para ela fazer sentido, então isso aqui tem que fazer sentido. Essa conta, você tem que pegar um número x, subtrair do 1, isso tem que dar 5. Que número é esse? É 6. Então, nesse caso, ó, a solução dessa equação é um número, e esse número aqui é o número 6. Porque quando você substitui o x pelo 6, a tua equação faz sentido. Qualquer outro número nesse caso não ia dar igual a 5 e, obviamente, não seria uma solução para a tua equação. Ok. Só que depois você evolui um pouco mais, chega lá no 9º ano e você começa a ver equações do 2º grau. Então, por exemplo, já esquece isso daqui. Aí você começa a ver algo assim, ó. x² menos 1 igual a 0. Isso ainda é uma equação. E ela tem solução. Qual é a solução dela agora, gente? Pode ser 1 ou menos 1. Opa, então agora, aqui eu tenho duas soluções. A minha solução pode ser 1 ou a minha solução pode ser menos 1. Então aqui eu tenho uma equação de 2ª ordem. Mas perceba que nesse caso, por mais que tenha mais de uma solução, mas as soluções ainda são números. Tudo bem? Aí tá. Então eu acho que no ensino médio você vê equações do 3º grau, você começa a ver alguns métodos para resolver, usando divisão de polinômios, tudo mais. Tudo bem. Mas aí quando você chega na faculdade, no ensino superior, você começa a ver outros tipos de equações, que também são muito interessantes, e que servem até para você modelar alguns fenômenos da física, né, ou, enfim, da geologia, da biologia. Você começa a ver alguns modelos matemáticos que envolvem equações. Por exemplo, você começa a ver agora equações desse tipo aqui, ó. Derivada, olha só, derivada de uma função é igual a e elevado a x. Isso aqui é um exemplo. Isso aqui ainda é uma equação? É uma equação. Eu estou dizendo que se eu derivo a minha função f em relação a x, o meu resultado é e elevado a x. Agora, e se eu te perguntar o seguinte, quem é a minha função f? Você saberia dizer quem é a função f? Olha só, para essa equação fazer sentido, você tem que me dar uma função que quando eu jogar aqui no lugar da função f, essa equação vai ser válida. Que função é essa? A função e elevado a x. A própria função elevada a x. Então, sim. Então, aqui nesse caso, eu posso dizer que a solução dessa equação é e elevado a x. Agora, note que nesse caso aqui, a solução da minha equação não foi um número, mas foi uma função. Esse tipo de equação aqui é o que a gente chama de equação diferencial. Por que equação diferencial? Porque é uma equação onde a solução é uma função e na equação aparecem derivadas. Tá? Por isso que é uma equação diferencial, porque aparecem derivadas aqui. Gente, vocês vão perceber que até coisas assim que vocês viram no ensino médio, você pode transformar numa equação diferencial.
né? As leis de Newton você pode transformar na equação diferencial. Coisas que você via lá de movimento retilíneo, movimento uniformemente linear, você pode transformar em algumas equações aqui diferenciais, porque você sabe que a velocidade é a primeira derivada, né, do espaço em relação ao tempo. A aceleração é a segunda derivada. Então, daí você já pode pegar algumas equações diferenciais. Em cálculo 3, provavelmente, dependendo da sua faculdade, você vai trabalhar muito com isso, tá? Com equações diferenciais. Beleza. Só que aqui, ó, olha o que nós temos aqui. Chega um momento da sua vida em que você começa a lidar com esse tipo de equação aqui, ó. Isso daqui é o que nós chamamos de EDP, equação diferencial parcial. Por quê? Porque você tem uma equação, a solução dela é uma função, que é a que eu estou chamando de função U, e nessa equação aparecem derivadas parciais, as derivadas parciais de U. Ou seja, a tua função U, que é uma função desconhecida, ela é uma função de mais de uma variável, depende de mais de uma variável. Então, se aparecer derivadas dela, vai aparecer derivadas parciais. Podem ser primeira ordem, segunda ordem e assim por diante. Então, gente, nós temos equações famosíssimas, que são equações diferenciais parciais. Você tem a equação do calor, e você tem a equação da onda, a equação de Laplace, que é essa daí. Então, se você for até fazer uma matéria, métodos numéricos, por exemplo, é natural que você vai resolver essas equações. Só que aí que é interessante, sabe o que é interessante? É que porque resolver uma equação diferencial parcial não é fácil. É bem complicado. Porque, ó, olha só, olha o que ele está me dizendo aqui. Que ele quer que tu dê para ele aqui uma função que quando você deriva ela duas vezes em relação a x e depois deriva ela duas vezes em relação a y e soma, isso dá zero. Isso é fácil de pensar? Não, não é fácil de pensar. Você tirar assim da mente uma solução, não é? Então vocês têm métodos analíticos, vocês têm métodos que resolvem isso aqui diretamente, mas dependendo da sua equação, da sua EDP, é muito difícil você achar a solução exata. E aí, nesse caso, você vai para soluções numéricas, que são soluções aproximadas. Então, você tem métodos numéricos que resolvem EDPs, mas, na verdade, o que você está obtendo ali é uma solução aproximada, mas que você consegue garantir que essa solução aproximada é uma solução satisfatória. A sua solução, o seu método que você está usando ali, ele tem estabilidade, ele tem consistência, ele tem convergência. Enfim, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas, né, de outras matérias. Mas eu só queria que você entendesse, primeiro, a dificuldade de resolver uma EDP, e segundo, o que é uma EDP. É pelo menos saber ler essa EDP, saber o que é cada símbolo desse. Por que eu preciso que você saiba disso? Porque pelo menos uma coisa eu posso cobrar de vocês em cálculo 2. Eu posso até não cobrar para você resolver uma EDP. Não tem como cobrar isso. Aí você vai precisar de mais matérias para isso. Mas eu posso cobrar de vocês, pelo menos, verificar soluções de EDPs, que é o caso aqui, ó. Ele me deu uma EDP e ele me deu uma função. E a única coisa que ele pede para mim é verifique se essa função soluciona essa EDP. Isso eu posso cobrar de vocês. Porque no final, gente, como é que eu vejo se uma função é solução de uma EDP? Simples. Eu substituo a minha função na EDP e se ela satisfazer a minha equação, é porque ela é uma solução. Se não for satisfeita a minha condição, ela não é solução. Tudo bem? Então tá, gente, então vamos lá. Então, ó, o que essa EDP está me mandando fazer? Está falando para eu pegar a função, que é a minha candidata, derivar duas vezes em relação a x. Depois eu vou ter que derivar duas vezes em relação a y. Depois eu vou somar. E isso tem que dar zero. Bora ver se isso vai dar zero. Bom, eu vou pegar o U e derivar uma vez em relação a x. Aí, vamos lá. Derivando isso aqui uma vez em relação a x, isso aqui para mim é uma constante que eu vou conservar e eu vou derivar só e elevado a x. A derivada de e elevado a x é e elevado a x. Vai ficar e elevado a x seno de y. E agora, se eu derivar de novo em relação a x, essa função, o que vai acontecer? Eu vou aplicar as regras e, de novo, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Vai ficar e elevado a x
seno de y. Pronto, agora eu vou voltar para a minha função u e eu vou derivar em relação a y. Então, eu vou derivar uma vez em relação a y. Isso aí vai dar e elevado a x cosseno de y. E agora eu vou derivar pela segunda vez em relação a y. Derivado cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos e elevado a x seno de y. Agora, o que eu vou fazer? Olha, o que a EDP me manda eu fazer? Pegar essa derivada de segunda ordem e somar com essa. E aí vamos ver quanto é que vai dar. Quando eu faço isso, ó, quando eu pego esta derivada aqui e somo com essa, vai ficar e... Deixa eu fazer para cá, né? Vai ficar e elevado a x seno de y mais isso aqui, que é menos e elevado a x seno de y. Gente, quanto é que vai dar essa soma aqui? Vai dar zero. Isso aqui deu zero. Então, satisfaz essa equação aqui? Sim. É uma solução da equação? Sim, é uma solução. Então, sim. Tá aqui, eu vou escrever. É solução. Pronto, acabou, gente. Ah, e se aqui, depois eu fizesse esse cálculo e deu 2? E agora, o que é que eu faço? Nada, você só vai dizer, olha, como eu fiz a soma e não deu 0, então não satisfaz a minha equação. Então, não é solução. É isso que você vai fazer. Tá bom? Então, é assim que você vai verificar. Olha, eu gosto bastante de questões assim, de ADPs que envolvem verificar a solução, né? Já cobrei isso em prova, acho que mais de uma vez. E por isso que eu acho bem interessante, acho bem legal. Vamos lá. Próxima questão. Tem só mais uma questão e aí eu quero passar para a parte de regra da cadeia. Essa outra questão também é interessante. Olha só, encontre a função f de xy que satisfaz essas condições. Então, a gente vai ter que descobrir que função satisfaz 3 condições aí que ele me dá. E aí vocês vão me ajudar. Ele me diz que a derivada de f em relação a x é 3x² mais 3y². A derivada de f em relação a y é 6xy mais 1. E f aplicado no ponto 1, 0 é igual. Vamos lá, gente. Olha só, perceba que ele não me disse quem é a função. O que ele me falou é que se eu pegar essa função, que eu não sei qual é ainda, e derivar em relação a x, eu vou obter esse resultado. Se eu pegar essa função, que eu não sei qual é ainda, e derivar em relação a y, eu vou obter esse outro resultado. E se eu pegar esta função, que eu ainda não sei qual é, e aplicar esse ponto nela, o resultado vai ser 1. Será que rapidamente já dá para a gente tirar da cabeça assim, qual é a função? Não, difícil. Então, vou ter que analisar cada uma das dicas que ele me deu. Então, ó, você já deve ter percebido, ou ainda vai perceber, que essa questão, basicamente, é uma questão de primitiva. Ah, mas você nem falou de integral ainda. Sim, mas primitiva é um assunto de derivada, não é um assunto de integral em si. O que vai juntar os dois é o teorema fundamental do cálculo. Mas primitiva, gente, é um assunto de derivada. O que é primitiva? É você achar uma função que, quando você deriva, dá aquele resultado. Isso é uma primitiva, é uma antiderivada, que a gente chama também. Então, por exemplo, por que eu estou falando disso? Porque ó, ele já me deu a dica. Se eu tenho uma função e derivo em relação a x, eu obtenho essa daqui. Então, vamos tentar pensar junto em uma função que, se eu derivar essa função em relação a x, eu vou chegar nesses resultados aqui. Bora ver se a gente consegue? Então, vamos lá. Então, usando só a primeira dica. Quem é a minha função f de xy?
Olha, de cuidado, é que eu estou usando aquela outra nomenclatura, tá? Mas isso aqui é derivado em relação a x, isso aqui é derivado em relação a y. Eu estou misturando as nomenclaturas, as notações. Vamos lá. Gente, me diz uma função que quando eu derivo em relação a x, isso vai dar 3x². Quem é a função? X ao cubo. Muito bem. Tá aqui, ó. Se eu pegar x ao cubo e derivo em relação a x, eu volto para cá. Beleza. Agora, me diz uma função que quando eu derivo em relação a x, fica 3y². Vai ser 3y² x. Né? Porque se eu derivo parcialmente, ó, não esquece que isso é derivada parcial. Então, ó, se eu pegar essa função aqui, ó, 3xy², derivo isso aqui em relação a x, gente. 3y² são constantes. Você vai preservar. E aí você vai derivar só em relação a x. Só que a derivada é 1. E eu voltei para cá. E agora? Tá faltando alguma coisa nessa primitiva? Tá, né? Tá faltando, porque, ó, será que não poderia existir uma outra função aqui, ou uma constante? Poderia existir uma constante aqui ainda? Poderia, né? Porque mesmo que existisse uma constante, quando eu derivar em relação a x, isso vai dar 0. E mais, eu vou além. Vocês concordam comigo que pode ser que aqui eu tenha uma função que só dependa de y na minha função original? Faz sentido eu supor isso aqui? Faz. Sabe por quê? Porque quando derivar em relação a x, isso daqui vem para cá, esse daqui vem para cá, e quando eu derivar uma função que só depende de y em relação a x, isso aqui dá quanto? Dá 0. Porque ela para a gente é como se fosse uma constante. Então sim, faz sentido eu assumir que existe, talvez exista, né, uma função que só dependa de y. E posso também considerar que tem uma constante, só a constante mesmo, não tem problema. Poderia incluir ela aqui também, mas posso deixar ela separada. Tá? Então, por enquanto, a nossa função ela é assim. Só que falta descobrir quem é essa função e quem é essa constante, se elas existirem. Para isso, vamos para a segunda dica. Ó. Usando essa segunda dica, eu também quero dizer quem é a minha função, que é a mesma função, ela não muda. Gente, vamos lá. Estou derivando em relação a y, né? Então, tu consegue me dizer uma função que quando eu derivo em relação a y, o resultado é 6xy? 3xy². 3xy², muito bem. Então, ó, resposta 3xy². Pode perceber. Se eu derivo isso aqui em relação a y, isso aqui eu conservo, que é uma constante. A derivada aqui é 2y, e aí eu volto para cá. Ok, aí mais... Pensa numa função agora que quando eu derivo em relação a y vai dar 1. É y. Então tá aqui, ó, fica y. Acabou, mas como eu estou derivando em relação a y, também pode ser que exista aqui uma função que só dependa de x e também uma constante. Gente, mas olha essas duas linhas aqui. A função não é a mesma? É a mesma. Então bora ligar aqui os pontos. Ora, aqui já aparece 3xy², e aqui também. Tinha que aparecer, porque a função é a mesma. Agora, olha só, comparando essas duas funções, nota o seguinte, eu tenho x ao cubo aqui em cima, aqui embaixo ele não aparece, mas aparece uma função que só depende de x. Então, quem é essa função que só depende de x? X ao cubo. Tá? Então, descobri agora quem é o g de x. E outra... Aqui em cima, ó, eu tenho uma função que só depende de y. E aqui embaixo eu tenho aqui, ó, y. Então, quem é essa função aqui? É o y. Tá, então, agora que eu uni os pontos aqui, liguei os pontos, como é que ficou a minha função? A minha função, ela ficou assim, ó, f de xy é igual a x ao cubo mais 3xy² mais y, e agora só falta descobrir quem é essa constante aqui. Eu já descobri quem é essa função g, quem é essa função h. Minha função está assim. Para eu descobrir essa minha constante c, basta eu utilizar a minha última condição, que é essa daqui. Ou seja, eu pego a minha função, aplico nesse ponto aqui, e eu sei que isso aqui tem que dar 1. Vamos ver quanto é que vai dar. Então vai ficar f
de 1 e 0. Então, onde tiver x, eu vou colocar 1. Onde tiver y, eu vou colocar 0. Então, aqui vai dar 1 mais 0 mais 0 mais a constante. E isso daqui tem que dar 1, porque é isso que está dizendo aí. Então, vai ficar 1 igual a 1 mais a constante. Ou seja, a minha constante vale 0. O que significa, então, se a minha constante vale 0, significa que a minha função, então, é só isso daqui, ó, é x ao cubo mais 3x y ao quadrado mais y. Pronto. Acabou, gente. Bem? Gente, se cair uma questão dessa na prova, ela é uma questão tão boa que o aluno pode até verificar se ele acertou ou não a questão. Sabe como? Eu não estou dizendo que a minha resposta é essa função aqui, mas essa função tem que satisfazer essas três condições ao mesmo tempo. Então é só você ver se ela verifica mesmo. Ó. Vamos pegar essa função e derivar em relação a x. Aqui vai ficar 3x². Aqui vai ficar 3y². E aqui vai zerar. Então, realmente ela satisfaz a primeira condição. Se eu derivar ela em relação a y, aqui vai zerar. Aqui vai dar 6xy, tá aqui. E aqui vai dar 1. Pronto, satisfaz a segunda condição. E a terceira condição? Se eu jogar x igual a 1, y igual a 0, aqui vai zerar e aqui vai dar 1, que é o que tinha que dar. Então, de fato, essa daqui é a nossa resposta. Alguma dúvida? Tá, então agora a gente vai para o último assunto de hoje, que eu quero falar com vocês sobre regra da cadeia. Bom, alguém pode falar assim, professor, mas eu já não sei o que é a regra da cadeia aqui em cálculo 2? Não, porque a regra da cadeia que a gente estava aplicando era lá do cálculo 1. Vou te explicar a diferença. Olha só, vou te explicar a diferença aqui da regra da cadeia que a gente estava usando até então para a regra da cadeia que é de fato do cálculo 2. Bom, gente, como é que a gente estava aplicando a regra da cadeia até aqui? O que era a regra da cadeia para a gente? Nada mais é do que uma aplicação da regra da cadeia do cálculo 1. Então, por exemplo, se eu derivava em relação a x, essa função aqui, ó, seno de xy, por exemplo. Aí o que eu fazia? Eu estou derivando essa função em relação a x. Essa função depende de xy mesmo. Então, quando eu derivo em relação a x, aí vai ficar cosseno de xy vezes a derivada de dentro, vai ficar y. Ok, eu estou aplicando a regra da cadeia lá do cálculo 1. Mas eu tenho uma outra regra da cadeia também, que pode acontecer. E ela talvez possa ser mais interessante. Então vamos falar dela agora. Então vou falar aqui de uma situação que a gente ainda não viu, mas que é mais comum do que a gente pensa. Olha só, pensa que tu tens uma função, olha só, tu tem uma função e essa função depende de duas variáveis, x e y. Só que o que acontece? X e y, elas também são funções que dependem de outra variável. Então, no caso seria, eu tenho uma função f que depende de x e y, só que x depende de t e y depende de t. Tá? Então, tu tens uma função que depende de x e y, só que x depende de t, y depende de t. Gente, isso é muito comum. Às vezes, tu tem uma função que depende do espaço e da velocidade, mas o espaço e a velocidade dependem do tempo, por exemplo, eles individualmente. Então, é normal. Então, tu tem essa hierarquia aqui, essa regra. Tu tem a função f, aí essa função f depende de x e y, só que x e y sozinhos também dependem de t. Tá? É isso que está acontecendo. Então, como aqui, tu tem uma variável dependente, que é a f, t é a tua variável independente, e o y, o x e o y são as tuas variáveis intermediárias. Então, são variáveis independentes e dependentes ao mesmo tempo, dependendo da ótica que você está olhando. Tá? Então, beleza.
Ok, professor, entendi. Então, se eu pegar e te perguntar o seguinte, calcula para mim a derivada de f em relação a x, você ia ter alguma dificuldade? Não. Você ia aplicar a regra que você já conhece. Pega a tua função f, deriva em relação a y, tu ia ter dificuldade? Não ia ter também. Se eu te pedisse, calcula para mim a derivada de x em relação a t, tu ia ter problema com isso? Não, também. Tu ia saber resolver. Agora, olha a pergunta que eu faço. E se eu te perguntar, calcula para mim a derivada de f em relação a t. Faz sentido eu perguntar isso? A resposta é sim, faz sentido. Porque por mais que f não dependa diretamente de t, mas f depende de x e de y que dependem de t. Então faz sentido eu querer saber qual é a derivada de f em relação a t. E é aí que entra a regra da cadeia. Esse aqui é o caso 1 da regra da cadeia, o primeiro caso. Aqui, ó. Esse aqui é o caso 1. Tudo bem, gente? Aí tá. Aqui, por mais que vocês gostem muito de demonstrações matemáticas, vocês imploram para mim, professor, faça muitas demonstrações hoje na aula, mas nem sempre a gente consegue, por causa do tempo, né? O conteúdo é extenso, a gente não tem tanto tempo assim. Então, hoje eu não vou demonstrar. Não vou, infelizmente. Mas eu vou dar algumas dicas, pelo menos para você lembrar do resultado final. Tá bom, gente? Não fiquem tristes comigo, nem estressados comigo, tá bom? É só hoje, mas vai ter aula que a gente vai demonstrar muita coisa ainda. Muita coisa mesmo. Tem uma das aulas que é das que eu mais gosto, funções diferenciáveis. Essa sim, a gente vai demonstrar muita coisa para a alegria de todos aqui. Então vamos lá. Olha a minha pergunta. Eu quero saber como ficaria a derivada da minha função f aqui, só que em relação a t. Tá? Eu quero derivar f em relação a t. Para isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou definir uma nova função, uma função vetorial. Então, ó, eu vou definir uma função alfa de t, e alfa de t, ela vai ter duas coordenadas, que são as coordenadas x e y. Tá? Até aqui nada demais. Eu só peguei o x e o y e fiz aqui a composição deles para formar uma função vetorial. Nada demais. Só que, ó, agora eu posso dizer, então, quando eu for derivar f em relação a t, eu posso dizer que f é f de alfa t. Eu posso dizer que isso aqui é a derivada de f de alfa t. Porque f depende de x e y, só que quem é? Eu disse quem é alfa? Alfa é x e y. Então, na verdade, o f vai ficar f de alfa t. Essa composição aqui a gente já fazia muito em limite. Né? Eu definia um alfa t e jogava lá dentro da minha função e calculava o limite. Agora eu estou fazendo para a derivada aqui, para utilizar a regra da cadeia. Aí lá no cálculo 1, gente, ó, é aqui que vai entrar. Aqui eu não vou demonstrar nada, tá? Já vou te dar o resultado final. Tá? Então, não é demonstração. Quero deixar isso bem claro. Beleza. Lá em cálculo 1, como é que a gente fazia? Ficaria a derivada da função externa, que é a função f, vezes a derivada da função interna. Não era assim que acontecia? Só que aqui você está em cálculo 2. Que derivada você usaria da função f? Você usaria x ou y? Na verdade, a gente vai usar o vetor gradiente. Então, na hora que eu fosse aplicar a regra da cadeia aqui, ficaria o seguinte, ó. Ficaria gradiente de f, tá? Lembrando que f depende de x e y. Aí, o nosso vezes é produto interno com a derivada de alfa, caso alfa' de t. Então, é assim que vai ficar a nossa regra da cadeia. Tá, mas quem é o gradiente de f? Vamos lá. O gradiente de f é um vetor formado pelas derivadas parciais. Derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. Então, eu vou fazer produto interno desse vetor, e isso aqui é um vetor também, porque isso aqui é uma função vetorial. Ó, eu tenho essa função vetorial. Eu sei quem é a derivada dela? Sei. É só eu derivar x e derivar y. Então, vai ficar assim, ó. Vou colocar dx dt, né, que eu estou derivando em relação a t, dy dt.
Aqui. E agora eu vou calcular o produto interno. Aí eu vou chegar na minha expressão final. Então, qual é a minha expressão final? Vamos lá. A expressão final vai ser derivada de f em relação a x, derivada parcial, né? Vezes derivada de x em relação a t, mais derivada de f em relação a y, vezes derivada de y em relação a t. Pronto. Esse é o primeiro caso. Depois, quando você vê o caso 2 e o caso geral, você vai entender que tem um raciocínio muito simples também para chegar nessas expressões aqui. Mas essa é a nossa primeira expressão. Tá? Então, se eu quero calcular a derivada de uma função, nesse caso aqui, em relação a t, eu teria que calcular 4 derivadas. Teria que calcular as derivadas parciais de f, de primeira ordem, mas também precisaria calcular a derivada de x em relação a t e de y em relação a t. E fazer essa conta aqui de multiplicação e de soma. O que é fácil, né? É simples de fazer. Você só tem que se acostumar e começar a calcular. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui para o slide. Estamos falando agora sobre regra da cadeia. E já falei do caso 1. Então, está aqui. Caso 1, quero derivar em relação a t. Eu obtenho essa expressão, que é a expressão que eu já coloquei também no quadro. Bora resolver aqui uma questão para a gente começar a se familiarizar com esse assunto. E conforme a gente for resolvendo, você vai entendendo aí cada vez mais o que é essa regra da cadeia. Primeira questão dessa parte, né? Ele me diz que z é igual a x² vezes y mais 3x y elevado a 4. X igual a seno de 2t, y igual a cosseno de t, e o que ele está pedindo para a gente calcular é a derivada de z em relação a t, quando t igual a 0. Bom, vamos lá, gente. Ele quer calcular a derivada de z em relação a t quando t igual a 0. Mas antes de eu calcular quando t igual a 0, eu vou calcular a derivada de z em relação a t. Primeiro, qual é a forma geral? Depois eu aplico para t igual a 0. Então, vamos lá. Aqui, como é que a gente faz? É o que a gente acabou de ver. Perceba que aqui claramente, bora aqui para o quadro. Z, quando eu uso a expressão de z, só aparece x e y aqui. Mas, indiretamente, o z também depende de t. Sabe por quê? Porque ele me diz que esse mesmo x que está aqui, ele é seno de 2t. E esse mesmo y que aparece aqui é cosseno de t. Aí alguém vai dizer, professor, mas eu não poderia só substituir aqui, no lugar do x eu coloco o seno de 2t, no lugar do y eu coloco o cosseno de t, e depois derivo logo em relação a t? Poderia, mas poderia dar um pouco mais de trabalho também. Tá? Então a gente quer fazer da forma mais simples possível. E dependendo da questão, você não ia poder fugir da expressão da regra da cadeia. Tá? Nessa você até poderia, você poderia substituir e calcular. Mas a gente quer usar a expressão até porque tem casos em que usar a expressão é muito melhor. Então, pela expressão da regra da cadeia, como é que fica? Vamos calcular a derivada de z em relação a t. Então, isso aqui vai ficar z depende de x e depende de y. Então, vai ficar, primeiro, deriva z em relação a x e multiplica pela derivada de x em relação a t, mais deriva z em relação a y e depois multiplica pela derivada de y em relação a t. Pronto, então aqui a gente vai calcular 4 derivadas. E são 4 derivadas fáceis de se calcular. Então vamos lá. Isso aqui vai ser igual. Vamos, primeira derivada. Eu vou derivar isso daqui que vocês estão vendo em relação a x. Então vamos derivar. Aqui vai ficar 2xy. Então vai ficar 2xy mais. Bora derivar isso aqui em relação a x agora. Vai ficar, isso aqui vai ficar 1. Vai ficar só 3y à quarta. Pronto. Isso aqui é a primeira derivada. Vamos calcular essa daqui agora. Derivar x em relação a t. Quem é o x? É seno de 2t. Eu vou derivar isso aqui em relação a t. Então vai ficar cosseno de 2t vezes 2, que é a derivada de dentro. Então,
cosseno de 2t vezes 2. Pronto. Agora, mais, eu vou derivar agora z em relação a y. Então, eu volto para cá e faço a derivada em relação a y. Aqui vai ficar x² mais, ó, a derivada aqui é 4y ao cubo. Aí eu multiplico 4 com 3. Então, vai ficar 12xy ao cubo. Acabou. E agora eu vou derivar y em relação a t. Quem é o y? É cosseno de t. A derivada é menos seno de t. Ó, então isso daqui já é a minha derivada em relação a t. Só que ele quer especificamente para t igual a 0. Então o que eu faço, gente? Onde tiver o t, eu vou substituir por 0. Tá, pessoal? E onde tiver o x e o y, eu vou fazer o que com eles? Volta para cá, ó. O x não é seno de 2t? Ora, então nesse caso aqui, quem é o x de 0, gente? Ou seja, quando t igual a 0, que é o que ele está me pedindo, o x vai ser seno de 0, que é 0. E quem vai ser o y de 0? Ou seja, quando t igual a 0, o y vai ser cosseno de 0, que é 1. Então, nessa expressão aqui todinha, onde tiver x, eu vou jogar 0. Onde tiver y, eu vou jogar 1. E o t já era 0. E eu vou ter a minha resposta. Então, vamos calcular a derivada de z em relação a t, quando t igual a 0. Então, já disse, onde tem x, eu vou colocar 0, né? Então, aqui vai zerar, ficar 0, mais. Ó, onde tem y, eu vou colocar 1. Então, aqui vai ficar só 3. 0 mais 3, vezes cosseno de 0, que é 1, vezes 2. Vou colocar assim, cosseno de 0, vezes 2. Tá assim. Aí, menos, né? Que tem esse menos aqui, para multiplicar com mais. No lugar do x é 0, então aqui vai ficar 0, mais. Tem x de novo aqui, é 0. E aqui é seno de 0, que é 0 também. Tá? Então, aqui essa expressão eu posso ignorar. Aqui o cosseno é 1. Isso aqui tudo vai dar 0. No final, nossa resposta vai ser 3 vezes 2, 6. Acabou. Pronto. Todo mundo entendeu? Então, bora continuar. Quero falar ainda do caso 2 da regra da cadeia. Claro que é muito parecido, né, com o caso 1, a gente só vai aumentando um pouco alguns detalhes. Bom, vamos falar agora do caso 2 da regra da cadeia, que é o seguinte. Imagina que tem uma função que depende de x e y, só que agora x depende de duas variáveis, s e t, e o y também. S e t. Então, imagina, ó, como se eu tivesse aqui. Eu tenho uma função f, e f depende de x e depende de y. Só que x e y, cada um deles depende de s e de t. Tá? Então, por exemplo, você conseguiria calcular facilmente, se eu pedisse, calcula a derivada de f em relação a x, você conseguiria. Calcula a derivada de y em relação a t, você conseguiria. Calcula a derivada de x em relação a s, conseguiria também. Agora, faz sentido eu te perguntar qual é a derivada de f em relação a s ou em relação a t? Faz sentido. Porque por mais que f não dependa diretamente de s e t, mas ele tem uma dependência indireta aqui, ó, por meio de x e y. Eles são nossos intermediários aqui. Tá? Então, a gente vai fazer a partir daí. Antes de eu continuar, gente, eu queria só lembrar vocês daquele meu aviso que eu dei no início da aula. Que na prova de agora, sexta-feira, dos 3 itens A, B, C, um deles não é necessariamente algo que a gente viu essa semana, que é um assunto que já está acumulado. Tá? Então, dos 3 itens A, B e C, um deles, que vale 3, né? Todos valem 3, um deles é um assunto que nós já vimos, mas que envolve funções de duas variáveis. Tá? Deu para entender, gente? Ah, mas o senhor não pode... Não, gente, esse assunto tudo vai se acumulando, né? Então, claro, vai chegar um momento que eu posso cobrar para tu calcular uma norma de uma função. Por mais que a gente já tenha visto norma só na primeira semana. Então, o cálculo é assim.
Mas mesmo assim eu estou te avisando. Por mais que eu não precisasse avisar, eu estou te avisando. Nessa próxima prova, dos 3 itens, um item vai ser de um assunto, não necessariamente dessa semana, mas que tem a ver com funções de 2 variáveis. Tá bom? É isso, vamos lá. Aí você vai dizer, professor, mas então vou ter que estudar as outras semanas também? Não, porque você já estudou, né? Para você fazer as outras provas, você não teve que estudar as aulas, então você já está com conhecimento na cabeça. Faz pouco tempo que você já estudou. Então pronto. Vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui, gente? Eu vou usar a mesma ideia do caso 1, só vou fazer uma coisa diferente. Eu vou fixar. Olha só, eu vou fixar uma das variáveis. Por exemplo, eu vou fixando, sei lá, bora fixar o T. Vamos fixar o T. Ó, então a primeira coisa que eu vou fazer é fixar uma das variáveis, S ou T. Aqui eu quis escolher, eu escolhi fixar a variável T. Agora que eu fixei a variável T, eu vou definir uma função alfa. Essa função alfa, ela só depende de S. Só que olha quem ela vai ser. Ela vai ser o x. Ah, pessoal, mas o x depende de S e T. Tudo bem, mas o T está fixo, né? E ela depende de y. Só que o T está fixo. Está aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma composição de alfa, ou de f com alfa. E vou calcular a derivada. Então, ó, não esquece o que eu quero aqui. Eu quero calcular a derivada em relação a S. De quem? Da função f de alfa s. É isso que eu quero. Ou seja, eu quero calcular a derivada de f em relação a s. Como é que fica? Eu vou usar a mesma coisa que eu fiz ainda agora. Ó. Isso aqui, de novo, vai ser gradiente da minha função. Lembrando que isso aqui não é uma demonstração, tá? Produto interno com a derivada de alfa. Pronto. Quem é aqui esse meu gradiente? Deixa eu colocar aqui do lado. O gradiente de f vai ser a derivada de f em relação a x, derivada de f em relação a y. Produto interno, quem é a derivada de alfa? Olha, eu vou derivar x em relação a s e y em relação a s. Só que x e y essencialmente dependem de 2 variáveis. Então, na verdade, isso aqui é uma derivada parcial também. Então, derivada de x em relação a s, parcial, derivada de y em relação a s, derivada parcial. E vou fazer produto interno. Quando eu faço produto interno, vai aparecer a expressão que eu gostaria, que é a regra da cadeia. Então, vai ficar, olha só, del f, del x, vezes del x, del s, mais del f, del y, vezes del y, del s. Então, isso daqui é a derivada de f em relação a s. Gente, ó, então daqui já dá para tirar um raciocínio. Ó, eu queria derivar f em relação a s. Só que para eu chegar em s, eu passo pelo x. Por isso, ó, então primeiro eu derivo f em relação a x, para depois multiplicar para a derivada de x em relação a s. Só que para eu chegar em s, também passo por y. Então, mais derivada de f em relação a y, vezes derivada de y em relação a s. Então, essa é a expressão da regra da cadeia. Eu poderia usar o mesmo raciocínio, poderia fixar o s, ao invés de fixar o t, e eu ia obter a derivada de f em relação a t, para esse caso. Você já deve imaginar como é que vai ficar, né? Então, ó, derivada de f em relação a t. Para eu chegar em t, eu passo por x, tá? Ficar del f, del x, vezes del x, del t. Aí, mais del f, del y, vezes del y, del t. Então, del f, del x, vezes del x, del t, mais del f, del y, vezes derivada de y em relação a t. Deixa eu apagar aqui. Escrever de novo. Derivada de y
em relação a t. Pronto. Então, no caso 2, eu vou ter duas expressões para a minha regra da cadeia, que eu vou ter a derivada de f em relação a s ou a derivada de f em relação a t, que são essas duas aqui. Mas, seguindo o raciocínio, você consegue lembrar dessas expressões tranquilamente. Tudo bem? Tá, então agora vamos ainda resolver uma questão. Tá, então, vamos lá. Ó, acabei de mostrar aqui para vocês o caso 2 da regra da cadeia, que é esse daí. E vamos, então, calcular esse exercício. Eu tenho uma função z, eu tenho x, o que ele é, y, o que ele é, que é cálculo de derivados parciais de z em relação a s em relação a t. Então, deixa eu só anotar aqui. Esse é o segundo exercício dessa parte. Z igual e elevado a x vezes seno de y. O meu x é igual a s t quadrado. O y é igual a s ao quadrado vezes t. E só, ele quer com os derivados parciais de z em relação a s em relação a t. Então, aqui eu vou usar a expressão na regra da cadeia. Vai aparecer 4 derivados para eu calcular. Então, ó, vamos derivar primeiro z em relação a s. Aí, como é que vai ficar? Bom, z depende de x e de y. Então, vai ficar del z, del x, aí vezes del x, del s. Né, que é a derivada que eu estou pedindo aqui. Só que z depende de y também. Então, derivada de z em relação a y vezes derivada de y em relação à derivada que eu estou pedindo aqui, ó, a s. Então, vamos calcular 4 derivadas. Bora lá. Primeira, calcular a derivada de z em relação a x. Só que a derivada de e elevado a x é ele mesmo. Então, vai ficar e elevado a x seno de y. Agora aqui, derivada de x em relação a z. Tá aqui, ó. X é st quadrado. Se eu derivo em relação a s, vai ficar só t quadrado. Coloca aqui, t quadrado. Acabou. Aí mais derivada de z em relação a y. Derivada do seno é cosseno. Então vai ficar e elevado a x cosseno de y. E agora eu derivo y em relação a s. Aqui a derivada é 2st. 2st. Pronto. Essa é a minha derivada de z em relação a s. Se eu quiser, para deixar todo mundo em questão de s e t, eu poderia substituir x por st quadrado, y por s quadrado t. Mas também posso deixar assim, sem problema nenhum. Depende do que a questão pede. Posso deixar assim, sem problema. Agora, eu quero calcular a derivada de z em relação a t. Aí, vou aplicar a regra da cadeia. Derivada de z em relação a x vezes derivada de x em relação a t. Mais derivada de z em relação a y vezes derivada de y agora em relação a t. Então, ó, essas duas derivadas eu já até calculei aqui em cima. É a mesma derivada, ó. Eu não vou repetir. Então, vai ficar e elevado a x seno de y. Aí essa aqui eu não calculei ainda, vou calcular agora. Vou derivar isso aqui em relação a t. Vai ficar 2 vezes s vezes t. Mais, essa daqui eu já calculei anteriormente, né? Ficou e elevado a x cosseno de y. E a derivada de y em relação a t, vou calcular agora, vai dar s quadrado. Pronto, aí se eu quiser, posso substituir o x e o y pelo que está aqui em cima, ou também posso deixar aí, depende da questão, posso deixar da forma que está. E é isso, gente. Eu queria só mostrar agora a regra geral. E aí, na próxima aula, a gente vai começar com o exercício também. Até para a gente relembrar a regra da cadeia. Então, ó, seguindo o raciocínio da regra da cadeia, eu teria aqui um caso geral. Ó, esse seria o caso geral. Imagina que tu tem uma função que depende de n variáveis. Que vai de x1, x2 até xn. E cada uma dessas variáveis depende de outras m variáveis. T1, T2 até Tm. Então, nesse caso, eu quero derivar u em relação a um ti. Como é que fica? Bom, seguindo o raciocínio que a gente fez anteriormente, eu ia ter que fazer derivada de u em relação a x1
vezes derivada de x1 em relação à derivada de ti, que é a derivada que eu escolhi aqui, ó. E eu vou repetir o mesmo raciocínio, aí mais derivada de 1 em relação a x2 vezes derivada de x2 em relação a ti, tá? Só quero que você perceba que aqui a última derivada aqui de cada par é sempre em relação a ti, que é o que eu escolhi aqui para derivar no início. E as outras derivadas são as derivadas que aparecem aqui, que u depende delas. Aí, ó, coloca aí para casa. Então, isso aqui é só para escrever. Escreva a regra da cadeia para um caso onde tu tem uma função f que depende de x, y, z e t, só que x, y, z e t depende de u e v. Tá? Então, escreva isso daí, você vai fazer na sua casa. Na próxima aula, a gente já retorna com essa questão, resolvendo. Até para a gente relembrar o que é a regra da cadeia, o caso mais geral. Então, é isso. Boa prova para vocês na sexta-feira. E a gente se vê novamente aqui no auditório na segunda-feira que vem. Até mais.